Olá, está no ar o Jornal TV com as principais informações de Bento Gonçalves e região. Na edição de hoje você vai conferir com a gente. Já está na Câmara de Vereadores projeto do Executivo que propõe redução no índice que reajusta o IPTU. Petrobras anuncia reajuste no preço da gasolina e do diesel junto às refinarias. Justiça Eleitoral confirma a diplomação dos candidatos Diogo Siqueira e Amarildo Lucatelli como prefeito e vice-prefeito de Bento Gonçalves. Por conta da sua lotação elevada, Hospital Tacchini reduz cirurgias eletivas. Autorizadas novas mudanças nos protocolos das bandeiras preta e vermelha no Rio Grande do Sul. Esses os principais destaques do Jornal TV Com, que começa agora. O clima na Serra Gaúcha deve seguir o mesmo quadro entre hoje e amanhã, com o sol aparecendo entre nuvens. Pancadas de chuva devem ser registradas entre a tarde e também à noite. Confira agora a previsão para a parte sul do país, com dados do Clima Tempo. Santa Catarina teve chuva volumosa em 24 horas, de acordo com informações do CEMADEM. Em São João Batista, choveu 85,4 milímetros e em Joinville, o acumulado chegou a 81,4 milímetros neste mesmo período. A chuva mais intensa diminui sobre Santa Catarina nesta quarta-feira. Por outro lado, o alerta vai ser para temporais em grande parte do estado do Paraná, inclusive na região de Londrina. Ainda há risco para chuva de moderada a forte intensidade na região de Curitiba, em Florianópolis e no interior catarinense, assim como no centro-norte gaúcho. As áreas de instabilidade que vão se formar no Paraná estão associadas a um sistema de baixa pressão que vai se formar no Paraguai e conseguir provocar a formação de nuvens muito carregadas no estado. O céu fica bastante encoberto, com risco de chuva forte a qualquer hora, especialmente na região de Foz do Iguaçu. Em Campo Mourão e em Londrina também pode chover desde cedo, mas intercalando várias aberturas de sol, e a chuva será bem mais isolada. O céu também vai ficar bastante encoberto por causa da infiltração marítima em áreas do extremo sul do Rio Grande do Sul, mas a previsão é apenas para chuva fraca. Nas demais áreas da região sul do país, o dia vai começar com sol e as pancadas devem se concentrar entre a tarde e a noite, inclusive nas três capitais. A mínima prevista em Porto Alegre é de 21, com máxima de 31 graus, e em Curitiba a mínima de 17 e máxima de 29 graus. Aqui para Bento Gonçalves, as temperaturas devem variar entre 17 graus a mínima e a máxima chegando aos 32 graus. O prefeito Guilherme Pazin apresentou nesta segunda-feira 2 projetos a serem encaminhados à Câmara de Vereadores. Um deles prevê a alteração do indexador que define, entre outras taxas, o valor do IPTU. A correção atualmente feita pelo IGPM passaria a ser feita pelo IPCA, prevendo assim um reajuste menor no imposto. O outro projeto trata da adequação do recebimento de contribuições patronais e atuariais. A nova alíquota será de 15,12% para a cota patronal e 30,9% para o passivo atuarial, ambos pagos pelo município. Também está sendo encaminhada a adequação das verbas temporárias que, por força de emenda constitucional, deixam de ter desconto do FAPES Bento por não mais serem computadas para fins de aposentadoria. No terceiro trimestre de 2020, o PIB do Rio Grande do Sul registrou aumento de 12,9% na comparação com o trimestre imediatamente anterior. Mesmo com o crescimento, o número ainda representa uma queda de 4,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Com isso, o PIB gaúcho teve queda de 6,6% no acumulado em 4 trimestres, enquanto o PIB do Brasil retraiu 3,4% na mesma comparação. A maior queda foi dos serviços, com redução de 5,8%, seguida da agropecuária com 4,1%. A indústria apresentou uma queda de 1,2%. No comércio,
a retração foi de 4,8% e nos transportes, armazenagem e correio, 3,8%. A Uvibra, União Brasileira de Vitivinicultura, já está com parte dos recursos do Fundovits, o Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura, em mãos. A primeira parcela, no valor de R$ 3.200.000, foi liberada no início deste mês e será administrada pelo Concevits, conselho formado por entidades do setor do vinho, atrelado ao Uvibra. O restante será disponibilizado nos próximos 11 meses. O total a ser recebido é de R$ 12 milhões. O repasse era aguardado desde o ano passado, quando o Ibravin deixou de receber por conta de apontamentos do TCE nas contas do Instituto. O Fundovits custeia e financia ações, projetos e programas que visam promover o vinho nacional. Prepare o seu bolso. A Petrobras informou nesta terça-feira que vai aumentar o preço da gasolina e do diesel nas refinarias a partir de quarta-feira, dia 16. Segundo a estatal, o preço do diesel será reajustado em 4% e o da gasolina em 3%. O litro da gasolina em Bento Gonçalves pode chegar agora a R$ 4,80. No início desse mês, a Petrobras reduziu o preço da gasolina nas suas refinarias e deixou inalterada a cotação do diesel. A previsão é de que o aumento nas bombas será de 5 centavos para o litro da gasolina e de até 7 centavos no preço do diesel. Os candidatos Diogo Siqueira e Amarildo Lucatelli serão diplomados prefeito e vice-prefeito de Bento Gonçalves. A decisão foi tomada pela Justiça Eleitoral nesta segunda-feira, dia 14. A juíza eleitoral Romani Terezinha Dalcin aceitou o recurso e determinou o efeito suspensivo da cassação em primeira instância da coligação Gente que Faz Bento, composta pelos candidatos. A diplomação acontece quinta-feira, dia 17, de forma remota. Diogo Siqueira também vai assumir como prefeito de Bento Gonçalves no dia 1º de janeiro. Entretanto, a cassação da coligação será analisada em segunda instância pelo Tribunal Regional Eleitoral. O processo está temporariamente suspenso. O Hospital Tacchini está ampliando o número de vagas de trabalho eletivas na instituição. As oportunidades são, em sua maioria, para o cargo de técnicos em enfermagem. Contudo, o hospital também está contratando enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, higienizadores e profissionais da manutenção. No decorrer deste ano, o hospital dobrou o número de vagas de UTI adulto. A expansão, que inicialmente alteraria a capacidade de 20 para 30 leitos, teve o seu planejamento modificado em função da pandemia do coronavírus. Para trazer mais agilidade e segurança ao processo seletivo, o Tacchini dispõe de uma plataforma de seleção online, ou seja, o candidato só precisará se deslocar até o hospital se for contratado. Para garantir o encanto e a alegria das festividades natalinas e respeitando as regras do distanciamento controlado, toda a programação do Natal Bento foi transformada em drive-in. Todos os eventos serão realizados agora no pavilhão E do Parque de Eventos, iniciando sempre às 7 da noite. Serão permitidos até 180 carros, com uso obrigatório de máscara, proibição de sair do veículo, com permissão apenas para o uso dos banheiros e sinalizando os carros com o acendimento de piscas. Para participar das atividades, é sugerida a doação de um brinquedo para crianças carentes. Todas as apresentações também serão transmitidas pela página do facebook.com/turismo.bento. Já a apresentação da Banda dos Papai Noéis na Caravana do Natal seguirá levando alegria e diversão para os bairros do município. As apresentações acontecem nos dias 16, 21 e 22 de dezembro. Em caso de chuva, os shows serão cancelados. O jornal TV Com faz um breve intervalo. Nós já voltamos com mais informações.
partir desta terça-feira está aberto o período de pré-matrícula na rede estadual de ensino para o ano de 2021. O calendário do processo da chamada pública escolar prevê também rematrícula, transferência, efetivação da matrícula e inscrição em curso técnico subsequente ou concomitante e aproveitamento de estudos do curso normal. As solicitações de pré-matrícula, de inscrição em curso técnico e o aproveitamento de estudos do curso normal, de rematrículas e de transferências serão realizadas online no site da Secretaria Estadual da Educação. A efetivação da matrícula deverá ser realizada por aqueles que fizeram a pré-matrícula ou pediram transferência de modo presencial na unidade escolar onde o estudante obteve a vaga. O resultado da chamada pública escolar será divulgado no dia 28 de fevereiro de 2021 no site da Secretaria Estadual da Educação e presencialmente nas escolas. E encerra no dia 18 as inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação de 21 profissionais auxiliares de odontologia. Todos ficarão à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, sendo chamados conforme a necessidade. Os pré-requisitos são idade mínima de 18 anos, ensino médio completo e curso técnico em auxiliar de saúde bucal concluído, com o devido registro em conselho de classe correspondente ao cargo. As inscrições serão recebidas exclusivamente no auditório do Complexo Municipal de Saúde. O local fica na rua 10 de novembro, 190, e atende das 8h30 da manhã às 11 horas e das 2 até às 5 horas da tarde. O Hospital Tacchini anunciou nesta semana a redução de cirurgias eletivas, em função do crescimento do número de pacientes internados. A avaliação dos procedimentos será feita caso a caso. Somente na estrutura instalada junto ao pronto-socorro do Tacchini, os atendimentos diários tiveram um aumento médio de 193% na comparação entre os meses de outubro e dezembro. Além disso, o número de pacientes com diagnóstico de Covid-19 internados simultaneamente passou de 9 para 19 em pouco mais de uma semana. Apesar da quantidade de casos ainda estar abaixo da registrada durante o primeiro pico da pandemia, cabe ressaltar que tem ocorrido um aumento de internações decorrente das demais patologias, ampliando assim a necessidade de recursos e estrutura hospitalar. Ainda sobre o Hospital Tacchini, a instituição atingiu 100% da sua capacidade de atendimento de leitos de UTI. Na manhã de terça-feira, dia 15, segundo dados do governo do estado, os leitos disponíveis estavam ocupados. A Prefeitura de Bento Gonçalves está providenciando a compra de mais 5 leitos para evitar um colapso no sistema de saúde local. O que chama a atenção dos dados do governo do estado é que dos 45 leitos ocupados, 51% são de pacientes internados por outras doenças. Na ala de internação, os leitos destinados ao SUS são 23 e tem 17 ocupados, um índice de quase 74%. Já os leitos privados estão com sua capacidade de ocupação estourada. São 22 leitos no total, mas já há 28 pacientes ocupando espaço, um aumento de 127%. A boa notícia fica para a ocupação dos leitos destinados a caso de Covid-19. Entre o Hospital Tacchini e a UPA 24 horas, há 84 leitos disponíveis. Deste total, apenas 24 estão sendo ocupados. Nesta segunda-feira, o prefeito Guilherme Pazin realizou uma reunião com o Gabinete de Ação contra o Coronavírus. O objetivo foi tratar ações para conter a disseminação do vírus e aumentar a capacidade de atendimento. Ficou definido que serão suspensas as cirurgias eletivas, aquelas não urgentes, aumentando assim leitos vagos para pacientes acometidos pela Covid-19.
Também está sendo trabalhado junto ao governo do estado a ampliação de mais 5 leitos de UTI junto ao Complexo Hospitalar de Saúde, no bairro Botafogo. O grupo também irá ampliar as ações de conscientização em blitzes. O município tem 6.327 casos confirmados da doença, sendo 446 ativos e 129 óbitos. A capacidade de UTI está em 93,3%, com 42 dos 45 leitos ocupados. E com relação à doença aqui em Bento Gonçalves e com dados do Comitê de Atenção ao Coronavírus, o que junta dados do LACEN, o Laboratório Central de Saúde Pública, credenciados e municípios que integram a nossa região, os casos confirmados agora chegam a 5.921. Nesta terça-feira, 78 casos foram confirmados e 20 apresentaram cura clínica. São agora 6.405 casos confirmados, 5.735 curados e 129 óbitos. E a partir de hoje, dentro das ações que visam conter a disseminação ao coronavírus, os serviços de algumas secretarias municipais em Bento Gonçalves passam a ser realizados por teleagendamento. O objetivo é evitar aglomerações. Integram a ação as secretarias municipais de Finanças, Administração, Educação, Meio Ambiente, além da Sala do Empreendedor e do IPURB. O governador Eduardo Leite autorizou novas mudanças nos protocolos das bandeiras preta e vermelha no Rio Grande do Sul. Além do retorno da cogestão, o governo do estado abriu a possibilidade dos prefeitos autorizarem a utilização de locais públicos por meio de decreto municipal. Veja agora como ficam as alterações que atingem diversos setores da economia, além de eventos sociais, esportivos e religiosos, entre outros. Na indústria, o teto de operação, que é aquele percentual máximo de trabalhadores presentes no turno, ao mesmo tempo, passou de 75%. Reforço nos protocolos obrigatórios, ventilação cruzada, ou seja, janelas e portas abertas, o uso obrigatório e correto de máscara cobrindo boca e nariz, respeito ao teto de ocupação e ao distanciamento interpessoal. A alteração no protocolo da bandeira vermelha também teve algumas alterações. Veja como ficou no caso do comércio não essencial. Haverá ampliação do horário de funcionamento, com ingresso até 22 horas e encerramento às 23 horas. Reforço nos protocolos obrigatórios, ventilação cruzada, também janelas e portas abertas, e o uso de máscara cobrindo boca e nariz. Respeito também ao teto de ocupação e ao distanciamento interpessoal. O horário preferencial também para o grupo de risco. Os restaurantes, lanchonetes e bares. Ampliação do horário de funcionamento com ingresso até às 10 horas da noite e o encerramento às 23 horas. Grupos máximos de até 6 pessoas por mesa. Distanciamento de 2 metros entre as mesas e apenas clientes sentados em mesas sem permanência em pé. Também com a ventilação cruzada, com os ambientes devidamente ventilados. Comércio eletrônico, teleentrega, drive-thru, pegue e leve, sem limites de horários. Missas e serviços religiosos. Haverá a obrigatoriedade de, no máximo, 30 pessoas ou 20% do público, conforme o teto de ocupação. Locais públicos sem controles de acesso, praias e praças, por exemplo, será proibida a permanência, permitindo apenas a circulação e realização de exercícios físicos, com distanciamento interpessoal de, no mínimo, 1 metro. Decreto municipal poderá autorizar a permanência, desde que conte com mecanismos de fiscalização para coibir aglomerações. Comércio de combustíveis, ou seja, os postos, presencial restrito e vedada a aglomeração e consumo de alimentos
e bebidas. No transporte rodoviário intermunicipal, haverá ampliação do teto de operação para 50% dos assentos em janela e mais 25% cohabitantes, ou seja, nos corredores dos ônibus. Ventilação cruzada com janelas e alçapão abertos e sistema de renovação do ar nos veículos. Competições esportivas, permissão de realização exclusiva para campeonatos esportivos chancelados por ligas estaduais e nacionais, federações e confederações nacionais e internacionais, sem a presença do público. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com, aqui pelo seu canal 14. Você pode conferir também todas essas informações a qualquer momento, baixando o aplicativo Conecta TV Com, válido para iOS e também Android.